E aí, turma? Aí, galera, vamos entrando. Tô fixando o tema da nossa live de hoje aqui. Vamos embora. Tô fixando o tema aqui, já já vou chamar um grande amigo meu para essa nossa live. Pronto. Técnicas de produção de cerveja é o nosso tema da live de hoje. Já já vou chamar um grande amigo meu aqui para participar, Gustavo Mairara. Daqui a pouco ele está entrando aí com a gente. Nós vamos falar um pouquinho, ele tem uma cervejaria lá em Lages. Ele vai contar um pouquinho dessa história dele. Galera que está entrando aí, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem aí? Estão conseguindo me escutar bem aí? Vão dando ok aí se a galera tá escutando legal. Hoje eu tô com a nossa Weizenbier aqui. Estão escutando legal aí? Show de bola. Vamos lá. Aí o Pedrão entrando. Grande amigo Pedro. O Band of Brews entrou, show de bola. Aí, ó, o Gustavo já tá aí, galera. Nosso amigo Gustavo, que vai participar da live com a gente, já tá aí. Vamos chamar ele já já. Daqui a pouco ele dá um áudio ok, Poliana comentando ali. Vamos embora. Então eu já vou chamar o nosso amigo Gustavo aqui. Vamos lá, galerinha. Vamos falar hoje sobre técnicas de produção de cerveja. É um tema bastante bacana aí. Aí, meu amigo Gustavo, como é que você tá? Olá, Patrick. Tudo certo? Tudo tranquilo. Prazerzão estar falando contigo aqui hoje, cara. A gente já vinha bater papo um pouco mais cedo aí, mas faz muito tempo que a gente não se vê, né, cara? Acho que desde a época da faculdade, cara. Que 2010, né, eu acho. Então faz 10 anos. 10 anos aí, tipo. É isso Meu aí. amigo. Já fazem 10 anos que a gente não se vê aí. Ó, o Herô tá dizendo que eu Obrigado arrumei pelo o convite aí, áudio. Patrick. Show de bola. Nosso Tá tema, conseguindo ouvir bem? tô te ouvindo bem, tá tranquilo. A Tá. galera tá falando que o meu áudio também tá massa. Então vamos lá. Nosso bate-papo aqui hoje é sobre técnicas de produção de cerveja, né? Esse nosso bate-papo faz parte do nosso programa de conteúdo Sua Beer, que é um programa de vídeos e conteúdo sobre cerveja que a gente está fazendo aqui na Cervejaria Artesone. Me chamo Patrick Mondo, para quem está assistindo aí não me conhece ainda. Sou sócio e cervejeiro da Cervejaria Artesone aqui em João Pessoa, na Paraíba. E a gente já fez algumas lives e tal, e hoje a gente convidou aí nosso amigo Gustavo. Eu estudei com o Gustavo lá em Florianópolis, na UFSC, né, Gustavo? E aí, de lá pra cá, os dois tomaram rumos diferentes e agora tá convergindo aí no mundo da cerveja, né? É isso aí. Boa noite aí, Patrick. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite aí. Eu vi que você tem feito aí já uma sequência de vídeos, tem acompanhado alguns quando dá, tá bem legal. E é isso aí, a gente se conhece lá da faculdade, né? Estamos juntos, a gente até tinha banda junto, né? Pois é, Catacombs, né, cara? Falecida Catacombs, né? Mas não tem. E agora estamos mais uma vez juntos aí no mundo da cerveja, né? É A isso aí. cerveja faz isso, ela une as pessoas. É isso aí, cara. A cerveja faz isso, né, as pessoas? Mas me conta aí, cara, como é que tu entrou no mundo da cerveja? Como é que surgiu o Zé Container aí, a cervejaria de vocês? Conta um pouco dessa história aí pra nós, cara. Cara, do mundo das cervejas, o gosto acho que a gente tinha lá desde o tempo de faculdade, a gente já comprava algumas Eisenbahn, né, que é o que tinha na nossa época disponível. Aham. A Eisenbahn, eu lembro que na nossa época tinha uns 9 rótulos, é o que existia até então acessível assim para o nosso mercado geral, assim, até de encontrar no mercado de cervejas diferentes, cervejas especiais,
artesanais. Naquela época não tinha nem esses nomes, né? Era simplesmente uma cerveja que a gente não sabia o que era e ela comprava. Cada uma tinha uma corzinha do rótulo e ia Exatamente. conhecendo. Então o gosto já vem lá de trás. A vontade de fazer surgiu um pouco mais recente, né? Coisa de uns 4, 5 anos. E começou a popularizar, tipo, tanto o mundo das cervejas artesanais no Brasil, né? Começou a ter muitas cervejarias com esses rótulos diferentes, né? As de trigo e amber e blondes. E o cara começava a fazer aquela sequência de cada semana comprar uma, experimentando. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que sabiam fazer em casa. Daí eu falei, pô, como é que esses caras fazem cerveja em casa? Parece um negócio tão distante assim, né? Tipo, acho que nunca ninguém pensou em fazer um refrigerante em casa, por exemplo. E a cerveja é a mesma coisa, né? Um produto, tipo, industrializado, assim. Como é que se faz isso em casa? Aí resolvi estudar o processo, começar a aprender e tal, e vi que, tipo, tinha equipamentos extremamente simples, assim. Gente que fazia com equipamento de cozinha doméstica mesmo, panelas e peneira, filtro, né? Tipo, tudo bem que é extremamente simples, né? Mas o equipamento caseiro era bem acessível também, né? O simples. Voal, aí né? arrumei um... Eu não sei se você chegou a acompanhar, a gente teve uma live com o Heron, que vende equipamento para caseiro, e conta bem isso aí, né, cara? Fala bem sobre os equipamentos básicos para quem quer começar a produzir cerveja. É um negócio muito simples, muito tranquilo mesmo de se conseguir. Qualquer lojinha de material aí para alimentação, tem esses caldeirão, né? Caldeirão de alumínio e tal. Isso aí qualquer lugar tu encontra, faz um fundo falso mesmo, ou pega o uso voal mesmo. É bem tranquilo o cara conseguir esses equipamentos aí, né? E aí tu começou... Os caseiros hoje estão chique, né? Caseiro hoje tem os caras que gastam R$400 aí pra comprar o equipamento e tem gente que tem tanque de inox em casa, refrigerado em casa, né? Caseiro. Mas enfim, dá pra ser simples. Comecei simples, aprendi, mas desde o começo assim já pensando como negócio, né? Comecei a aprender a fazer cerveja com a intenção de vender cerveja, né? Daí eu tinha um sócio ali das panelinhas de casa lá. E a gente já tinha sempre essa ideia de fazer umas receitas mais simples para tentar vender, e na nossa época era não criar uma marca, mas criar um produto customizado para estabelecimento. Então eu queria ter o equipamento para produzir em casa e vender, por exemplo, para um restaurante da cidade. E lá fazer para o restaurante, ó, você não quer ter uma cerveja com a tua marca aqui? Eu vou lá, faço, a gente põe teu rótulo e eu te vendo. Não tinha a menor ideia do que era MAPA, né? Ministério da Agricultura, registro de produto, que Anvisa, legislação, não sabia nada, achava que era só fazer em casa e colocar no mercado. Daí fui aprendendo e conhecendo. Daí nesse caminho de tentar transformar num negócio, fui atrás de um outro amigo nosso também, que é o Roberto, né, também estudou com a gente. O Betinho, Betinho já estava já uns 3, 4 anos já com negócios, né? Começou outras empresas, mas acabou caindo em bar. Ele montou um bar aqui em Lages. O bar deu muito certo, né? Se tornou um sucesso. E eu lembrei dele. Ele tem um bar, vou tentar falar com cerveja pra ele, né? Isso que eu queria fazer. Aí a gente foi conversando cada vez mais e acabou surgindo o convite da parte dele de vir para cá. E hoje sou cervejeiro da cervejaria Zé Container, que a gente montou, né? E sócio também dele. E estamos aí já, 2 anos e meio, indo para 3, já comercializando as nossas. A nossa história sobre cerveja até é muito parecida. A gente comecei a fazer em casa também, com mais afinco, decidido já a montar a cervejaria. E aí, lá em 2017 a gente começou, chamei o meu sócio também, a gente trabalhava numa empresa, largamos tudo para montar um negócio e estamos aí na briga, como se diz, né? Brigando com os grandes aí, né? Apareceu o Pedrão aí, Pedro Xixa, lá de São Bento. Prazer ter ele aí ouvindo também. Um abraço aí, Pedro. Show de bola, show de bola. Mas vamos lá, eu tenho o costume de chamar o Gustavo Maihara de Miyagi, né? Todo mundo chama ele de Miyagi. Em Lages eu sou Miyagi também, pode ficar à vontade. Miyagi. Mas vamos lá então, Miyagi. Ele é parecido com o senhor Miyagi que treinou o Daniel San, né? Esse apelido pegou na faculdade, não foi? Pegou lá, eu vim pra cá sem apelido e ganhei o mesmo apelido, acredite ou não.
O meu que meio que morreu lá, nem vamos comentar sobre ele. O meu meio que morreu lá. Desde que eu saí da faculdade, não tá mais nessa, nessa briga de apelido aí. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, então, Miyagi, sobre as técnicas de produção de cerveja, né? Vamos bater um papo, né? Falar um pouquinho o que tu usa aí, eu posso comentar um pouco o que a gente usa aqui, falar um pouquinho da mosturação, que tipo de rampa tu utiliza aí, quais cervejas que tu produz aí, na tua cervejaria. Falar um pouquinho, talvez, das técnicas de fermentação, maturação. Vamos bater no papo aí, bem leve, bem tranquilo, falando sobre produção de cerveja mesmo. E aí a primeira pergunta que eu te faço, cara, hoje tu tá produzindo quantos estilos aí? 2, né, que eu sei. Isso, a gente tem dois estilos, assim, vamos dizer, de linha, assim, de série, né? Que é o Pilsen e o APA, né? Pilsen é a cerveja de guerra de todo mundo. Quem não quer fazer Pilsen, tem um monte de gente que começa não querendo fazer Pilsen, mas E depois acaba. descobre que para o negócio ser sustentável tem que fazer Pilsen. É a cerveja de todo mundo. E o Aí a gente APA viu. foi um dos... O APA foi um dos que a gente fez ao longo desses 2 anos, uns 5 estilos diferentes, e esse foi o que mais pegou. Então esse a gente Bacana. resolveu manter sempre também. Aham. E me diz uma coisa, para tu fazer a tua Pilsen aí e a tua APA, tu usa mosturação, mesmo tipo de mosturação, tu usa temperaturas diferentes, como é que faz aí? Tu prioriza mais corpo numa cerveja do que na outra, como é que tu faz aí? Cara, hoje eu uso a mesma rampa de mosturação para as duas. E a gente prioriza um pouco de uma temperatura mais alta ali na mostura, para ter uma cerveja um pouco mais encorpada, né? Como ela não tem muito peso de malte, ela não tem muita carga de malte, então ela não é muito alcoólica, esse corpo ele deixa ela um pouco mais interessante, né? Para não ficar tão simplesona. Qual que é o ABV das tuas cervejas aí? Chega a... Nossa Pilsen tem 4,3%. Sei. A gente faz a APA, que ela tem 5%. E Aham. depois dessas, que são sazonais, vamos dizer assim, que a gente faz em tanque menor, a que a gente mais fez até hoje foi a IPA. A IPA tem 5,5%. 5,5. E é nessas duas que tu tem aí de linha, tu tá mosturando elas ao quê? A 67, mais ou menos? Eu faço... A mostura ela vai ali na faixa de 60, 70, 72, né? Então o que eu faço é subir a rampa inteirinha devagar. Então eu Ah, arreio o entendi. malte aí uns 63 graus. Daí Entendi. naturalmente ela já cai para 60, porque o malte está gelado. Inclusive aqui em Sim, Lages o malte é bem gelado. E sim, daí eu vou subindo de 60 até os 70, isso dá uns 40 minutos. E entendi. subindo devagar, ela vai passando, vai trabalhando ali primeiro beta-amilase e depois vai ficando mais tempo na alfa. Então, Na no alfa, final do meu processo, eu tenho muito mais trabalho de alfa-amilase. de Ela alfa fica uma cerveja melado. um pouco mais encorpada. Tem um dulçor Bacana, no final, assim. bacana. Eu aqui, cara, eu faço um pouquinho diferente. Eu dependendo da cerveja, eu mosturo uma temperatura fixa, já rei o malte e já fica naquela temperatura, dependendo da cerveja. Por exemplo, essa Weizenbier que eu estou tomando aqui, o nosso primeiro rótulo, a gente faz todas as rampas bonitinhas ali, a rampa de ácido felúrico, a rampa a parada proteica, porque tem uma carga alta de trigo, é preciso fazer uma parada proteica. E aí depois eu vou para o mesh a meia-meia, bem no meio ali entre a alfa e a beta para dar um corpo médio mesmo na cerveja. A nossa Pilsen é infusão simples, tá com o malte lá a uma temperatura mais ou menos de 68, 69, também cai uns 3 graus. E, e aí mosturo também a meia-meia para dar um corpo médio na Pilsen. A nossa IPA, daí eu já arrei o malte um pouquinho mais alto, a 71, para misturar mais ou menos ali a 67, 68. Ela dá uma oscilada. Como tem uma carga de malte maior a IPA, então acaba baixando um pouquinho mais a temperatura. E aí, cara, a Neipa, que a gente faz aqui, um estilo que tem saído bastante aqui na nossa cervejaria, a gente faz uma parada proteica, porque tem muita aveia e uma carga de trigo também. Eu faço a parada proteica e depois já vou pro mesh. E aí o meu mesh também na Neipa para dar um corpo alto, eu mosturo ali já 68 daí. Então, sempre dependendo da cerveja, o cara vai ajeitando a receita para atingir o corpo ideal daquela cerveja, né? É isso aí. A nossa, assim, a gente já fez Pilsen,
Já fizemos a Weizen, fizemos já a APA, IPA, fizemos uma que a gente chamou de Amber Lager, um estilo não tão comum igual esses anteriores, né? Sei, bacana. E essa última aí foi a única que tinha uma rampa assim que era um pouco mais sequinha, ficava mais no 64, 65. Eu tenho Mas cerveja... no geral as nossas sempre tem um doçorzinho final. Eu tenho cerveja mais seca também. A gente está fazendo agora uma Catarina Sour. Não sei se um dia tu vai se arriscar aí fazer uma Catarina Sour. É uma cerveja muito bacana de se fazer, cara. Dá um resultado muito interessante. E essa, cara, eu mosturei a 63, se eu não me engano. Teria que consultar a receita ali. Mas eu mosturei a 63, cara. Então eu arrei o malte a 65 no máximo ali. E eu mosturei ela a 63 justamente para dar... não deixar dulçor residual mesmo, né? Vai priorizar totalmente a beta milase e vai atenuar ali até 1008, no caso dessa ficou até 1008, cara. É bem, bem bacana mesmo fazer uma cerveja diferente assim, cara. Uma Catarina Sour é um negócio muito legal, cara. Não é o meu estilo favorito aí, mas vamos ver se com o tempo eu aprendo a gostar, mas por enquanto não tá Cara, ainda. eu tenho curtido, cara. Sinceramente, eu tenho curtido bastante Catarina Sour, cara. Até compramos recentemente aqui umas Dalon aí de Santa Catarina para comparar com o que a gente estava fazendo aqui. E, cara, nosso resultado tá bacana, cara. Vamos lançar, eu acho, agora no início do mês, cara. Estamos finalizando detalhes do rótulo dela aí, o negócio bem, bem bacana mesmo. Catarina Sour. Legal. Já definimos a fruta, mas ainda não vamos revelar aqui para quem está assistindo. Definimos a fruta que a gente vai adicionar nela. Negócio bem, bem massa. Mas tem que vamos ser lá. da região aí, né? Não é bem do Nordeste, mas é daqui. É do Brasil, vamos dizer assim. Mas vamos lá, Miyagi. Falamos um pouquinho de mosturação aí. E na tua cervejaria tu tem uma tribloco, né? Uma tribloco aí na tua cozinha. E aí, a tua tribloco, tu faz a mostura, e aí tu trasfega para a tina de clarificação e depois para a tina de fervura, né? E como é que é o teu sistema de aquecimento aí? É a gás, é elétrico, é misto, como é que é? Isso aí, já que se for de equipamento, é tribloco, isso mesmo. São 3 panelas, cada panela faz qual que vai ser açaí, a tua sour, ó. Se quiser passar aí amanhã, né, eles tinham perguntado, tá aberto a partir das 5, mas pra você, qualquer hora pode mexer o grau, beleza? A gente tem 3 panelas aqui. Da alfamilase, porque eu queria mais próximo já uma temperatura tempo até o mash out. Sei. E claro que se a cerveja não ficasse boa, a gente ia ter que adequar de algum jeito, mudar a rampa, colocar mais calor, mas como ficou num sensorial, a nossa são 3 panelas, 3 tinas, né, tribloco com chama direta, gás. Chama direta, bacana. A nossa aqui é meio... na verdade, a nossa cozinha aqui é um criado nosso, vamos dizer assim. É um filho nosso. A gente mesmo que criou aqui, a gente tem uma panela de mostura, é um bibloco nosso, né? A gente tem uma panela de mostura que tem resistência elétrica, e aí a gente tem uma panela de fervura que é a gás também. E aí Interromper aí. A turma falou que tá travando aí, não sei. Eu tinha travado o teu vídeo quando eu tava falando. É que o meu celular aqui tocou e eu tava na live aqui, daí deu um break-teco. Bom, beleza. Eu tô te ouvindo. Mas já voltou, já tá tudo normal aqui. E aí é o seguinte, a nossa panela aqui, então, é um bibloco, eu tenho uma panela elétrica que faz recirculação nela mesmo, e aí um fundo falso, e aí eu tenho uma panela de fervura.
Mas massa, cara. E aí, para resfriar aí, tu tem um banco de frio também, um trocador de placa, seria? Isso aí. Bacana, O bacana, trocador bacana. nosso até é bem simples, né? Mas ele tem 2 estágios, né? A gente faz Duplo aquele jeito estágio, de né? resfriar aqui, você reaproveita a água de resfriamento para armazenar num tanque de quente e fazer a sua próxima produção. Aí você economiza energia que gastaria aquecendo essa água, né? É. E o segundo estágio está num sistema de frio, né? Tem um banco de frio. Uhum. Um banco de frio seguro, né? Não tem nada de monoetileno glicol aqui, tudo seguro. É etanol e água, né? Até essa é uma questão, galera. Não, Uma coisa potável e água. que quando a gente tava montando o nosso banco de frio aqui, eu incomodei muito esse bicho aí, porque ele já tinha um banco de frio na cervejaria dele. Eu incomodei muito esse bicho aí pra gente discutir e tal, e a gente achar uma solução bacana aqui pra nossa fábrica. E a solução que ele me deu muito massa foi essa mistura de água com etanol, né? Etanol é etanol, é o que tem na cerveja, né, Miyagi? Então, não é nada de inseguro, né, vamos dizer assim. Não é tóxico ao consumo, né, humano disso. Não. Claro, dependendo da quantidade, né, e tal, mas só se tu tomar etanol 100% puro, tomar 3 litros. Sei lá, o número exato aí, mas seria mais ou menos nessa grandeza, né, para ser tóxico. Mas beleza. E falar um pouquinho aí, voltando um pouquinho no processo de produção, tu tem que tipo de moedor aí? Tu faz, que tipo de controle tu faz na tua moagem para garantir uma moagem adequada? Tu mede alguma coisa? Como é que tu faz aí? Cara, o nosso moedor é extremamente simples, né? Eu não sei, na verdade, quem que é o público nosso que está ouvindo aí, mas vamos falar assim, a parte mais técnica. É um moedor de 2 rolos, né? E com regulagem de abertura entre eles. Então, o que significa Ah, o isso? mesmo Tem do um nosso aqui. cone onde o grão inteiro fica armazenado e ele vai escoando e ele é forçado a passar por 2 rolos cilíndricos que vai Arranhado. esmagar eles, né? Ele tem uma pequena abertura ali, uns 0,8 milímetros, e vai quebrar esse malte, né? A moagem cara, uma das partes mais importantes de todo o processo de produção de cerveja, assim, se falando de uma fábrica, né? É. E aqui também, infelizmente, moedores bons e eficientes são extremamente caros, né? É um produto muito complexo e tem vários tipos de moagem. Tem desde moedor de disco, que é aquele moedor que tem de grão bem caseiro, que tem a manivela e ele tem O discos que guzo, vão né? fazer uma farinha mesmo, né, do malte. E isso aí no nosso processo aqui, a gente que tem esse tipo de equipamento, é horrível, porque essa farinha é muito fina, depois ela entope na filtração, na Na clarificação. qualificação, é. Para quem tem equipamento adequado, é a melhor coisa que existe. No nosso caso, a melhor coisa são esses rolos mesmo. Aí vai dar qualidade do equipamento, né? A rigidez do rolo, a resistência da superfície do material, né? Vamos falar de materiais. Mas te Que o perguntar, malte que a gente compra, às vezes tem... Cara, chega a ter resíduo, às vezes, de outros grãos que são armazenados no silo, tipo milho, que é muito mais duro, e ele vai lá e dá aquela pegada forte. Cara, já vi relatos até de pedra, essas coisas. É bem complicado, né? mas deixa eu te perguntar, sobre a granulometria da moagem, tu controla de alguma maneira? Tu faz alguma... Aí você perguntou do controle de qualidade, né? A gente faz um controle, fazia antes de toda a moagem fazia, mas a gente chegou numa regulagem que tem uma estabilidade bem boa, então hoje tem periódico só para um controle mesmo de que a regulagem não ainda está dentro dos parâmetros adequados. A gente faz a pesagem do malte grão inteiro e do malte moído. Daí faz uma relação de peso entre o grão inteiro e o grão moído e tem uma faixa que para nós funciona bem no nosso processo. Que funciona bem, ela não entope a clarificação e consegue dar uma eficiência, né, extrai bastante açúcar. Para nós essa faixa é na casa de 0,72, 0,8, né? Então, essa é uma questão que tu tocou aí agora, que é muito, muito importante o cara conhecer, saber dominar isso, né? Porque isso varia de equipamento para equipamento, né? Existem N equipamentos, desde o cara que está fazendo em casa com voal, o cara pode fazer uma moagem mais fina mesmo, porque o voal
não tem tanto problema de entupimento, o cara consegue dar uma mexida ali, tem aquela história toda. Mas numa escala onde o cara usa o fundo falso, muitas vezes o problema de entupimento é muito crítico mesmo. E dependendo da cerveja, inclusive, tu tem que mudar a tua relação de moagem para poder conseguir produzir. Eu tive problemas muito, o Herão estava comentando ali, o Band of Brews estava comentando da RIS e tal. Eu tive muito problema de entupimento quando a gente está produzindo a RIS, porque a carga de malte é grande para fazer uma high gravity. É grande, galera. E a eficiência cai muito muito mesmo quando tu tem essa carga alta de malte na tua panela. E quando se usa aveia, principalmente, a aveia é um negócio assim, ela vira uma pasta dentro do mesh ali, e ela vai penetrando e vai ficando no fundo falso ali, tanto num tribloco, que usa a panela exclusiva para clarificação, quanto num bibloco, que nem no nosso caso aqui. Mas essa aveia ela vai entrando ali ou um malte muito fino também, o amido forma uma pasta mesmo, e essa pasta realmente chega a entupir a cama de grão ali e não recircula. Então, essa questão de o cara ter a moagem adequada para o processo dele é muito importante. E aí o cara tem que ir mensurando, né? Qual é a moagem adequada que eu consigo a melhor eficiência, né? E aí o cara tem que ir adequando isso, tem que conhecer o equipamento, conhecer o moedor. Isso é prática, é treino, é testar e errar, porque muitas vezes o cara não conhece a origem do equipamento, não sabe como é que vai se comportar o equipamento. Então tem que ir moendo e tem que ir verificando qual é a moagem ideal que dá a melhor eficiência. Como tu falou ali, uma moagem mais fina dá uma eficiência melhor, lógico que dá, só que uma moagem mais fina, a chance de entupimento é muito maior, né? Então o cara tem que ir dosando ali. Eu tenho uma prática um pouquinho diferente. Eu faço aquela testezinho da bureta, que no fim do frigir dos ovos vai dar a mesma coisa que tu falou aí de 0,7, 0,08 aí de relação entre o peso e volume ali do malte inteiro e do malte moído, né? Eu peso 100 gramas de malte inteiro, eu moo ele tem que dar um volume ali de uns 250, 270 ml, aí bota na bureta mesmo, que tu faz a medição de densidade, e aí tu tem que dar mais ou menos esse valor ali, e isso já me dá uma moagem adequada, uma eficiência boa, eu não destruo tanto a casca do malte, porque a casca do malte é muito importante para o processo de clarificação, né, eu preciso manter ela intacta. Até por isso, né, Miyagi, não sei se tu tá ligado, que a cevada é escolhida para o processo de produção de cerveja justamente por essas características morfológicas do grão, né? De ter uma casca insolúvel, ter uma casca que não sai quando o cara debulha da espiga, tudo por conta disso que a cevada é o principal grão para a produção de cerveja, né? Porque o processo de clarificação é muito importante. Cevada e não trigo, não sorgo, não arroz, não, enfim, né? Exatamente. E, teoricamente, qualquer grão que pudesse fornecer carboidratos que fossem quebrados serviria. E dentro de cevada ainda, né? Não sei se o pessoal sabe, mas a cevada, uma pequena parte da cevada é selecionada para a cevada cervejeira, né? Então, de 100% de cevada que é plantada, sim, de 20% a 30% no máximo, atende às especificações morfológicas aí, né, tamanho e tudo mais, para ser adequado para a cervejeira. O resto vira ração animal, né, a maior parte. A gente até publicou recentemente um vídeo sobre malte, falou bastante no detalhe como é que a cevada é cultivada, quais são os tipos de cevada que tem, cevada de inverno, cevada de verão, 6 fileiras, 2 fileiras, a gente deu uma pincelada sobre isso aí num vídeo que a gente publicou aí recentemente. Deixa eu só pedir uma cerveja aqui pro meu auxiliar aqui. Bota uma faixa na torneira mesmo. Bota aqui, pega o copo. Aqui é assim, né, cara? Um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. Mas beleza, cara. Aí vamos falar um pouquinho de fermentação, cara. O que tu usa aí? Quais são as técnicas de fermentação? Parênteses aí que você falou de equipamentos e tal, né? O processo de fazer cerveja é basicamente o mesmo, né? Vai em 3 segundos aqui. Você moe, extrai açúcar, filtra, ferve e manda para fermentar.
mas cada equipamento tem a particularidade. Você consegue fazer isso de dezenas de maneiras diferentes, desde um biab com voal até bibloco, tribloco, e mesmo numa tribloco, qual é o teu tipo de fundo falso, quais são as suas limitações de calor e tudo mais. E então, quando fala em controles assim de qualidade e tudo mais, até para quem faz em casa, é legal você ter esses controles que você vai aprendendo, anotando e vendo qual que é o melhor pro teu equipamento, né? Exatamente. De acordo com as suas restrições. Esse ponto que tu falou aí, cara, é bem legal. Porque com base nesses controles, que basicamente são, né? Controle de tempo, temperatura, né? E quantidade de ingredientes. Né? Esses controles aí são essenciais. Claro, sem falar de pH, mas pH, se o cara tem uma água adequada, o cara não precisa se preocupar tanto, né? Se o cara tem uma água adequada, o cara já chega no pH. O próprio grão, né, durante o mesh ali, propicia o pH ideal já para a produção de cerveja, para mosturação. Mas, basicamente, tu controlar bem a temperatura, principalmente para quem está fazendo em casa, né? Controlar bem a temperatura, controlar bem o teu tempo em cada etapa. Muito obrigado. Controlar bem o tempo em cada etapa. Cara, vai sair uma cerveja muito bacana, vai sair uma cerveja muito legal, adequada. Se tu, claro, à medida que tu vai conhecendo o teu equipamento, tu vai adequando a tua eficiência, tu vai adequando o teu processo, mas se tu consegue mensurar bem o teu equipamento de perdas, perdas por evaporação, temperaturas e tal, tu consegue alcançar bem a receita que tu tá produzindo. Isso é fato, assim, ó. Porque o controle das etapas do processo é o que vai resultar numa cerveja de boa qualidade, assim, né? Isso é bem legal. Se até pular para a fermentação aí já, né? Fermentação é onde um micro-organismo vivo vai fazer o serviço, né? Você tem pouco controle ali. Então, justamente por isso tem que controlar tanta coisa antes. E na mostura, o mais negligenciado é o pH, né? E o pH é extremamente importante, né? Quando você fala em tempo de mostura e temperatura, você esquece também, mas também tem uma faixa ideal de pH na qual cada enzima trabalha, né? Cada tipo de cervejas, mais claras, mais leves, tem uma faixa de pH que é diferente de uma RIS, de uma cerveja escura, pesada, né? Aí nós já estamos aprofundando mais. É baratinho, até para fazer em casa, o pessoal devia gastar ali os 200 pila, porque a diferença de fazer uma boa cerveja e uma ótima cerveja. Sem falar também do controle de água, né? Saber um pouquinho dos sais da água, como é que tu corrige a tua água. E isso é bastante importante também para o processo de produção de cerveja. Mas isso é mais técnico e tal, isso aí a gente fala em outros momentos aqui. Vamos avançar, vamos falar da fermentação. Para tu fermentar, tu falou dos teus dois estilos aí, da Pilsen e da APA, tu fermenta eles a que temperatura aí? Lages é frio, né, cara? Lages é frio aí, tu precisa aquecer o teu tanque ou não? Cara, Lages é frio, é muito frio. A gente já passou dificuldade aqui com a Pilsen. A Pilsen ela tem uma rampa tradicional que começa mais fria ali, pode começar até de 8 graus, se a gente faz, né? Que demora muito para fermentar. Uhum. Mas normalmente a gente começa de 10 a 12. Isso. E o pessoal vai de 14 a 16, né? Depende. E para chegar nesse 14 a 16, que é no final do processo, normalmente ou o próprio ambiente faz isso, né? Em cidades mais quentes. Uhum. A levedura pode fazer isso, porque o processo de fermentação gera calor. É exotérmico, é bem térmico, na verdade. E tem só que tem uma dificuldade que é lugares frios e tanques que não tem aquecimento, né? Pois então, no começo a gente passou alguma perda. Tu tem aquecimento do tanque? Tu chega a ter necessidade de aquecer o teu tanque aí ou não? Eu tenho um tanque pequeno que tem aquecimento. E os tanques maiores não tem, mas a gente deixa o próprio processo de fermentação gerar calor e esse próprio calor já é o suficiente. Já vai subir a temperatura até onde a gente precisa. Porque nós estamos falando aí de Lages no inverno, bate 0 grau aí, 2, 3, 4 graus, né, em Lages. É bem comum os vários dias seguidos que não passa de
7, 8, 9 graus, né? Daí você precisa chegar a 16, 15, Pois como é que faz isso? Pois é. Mas daí tu deixa Com o próprio calor do processo mesmo. a levedura vai trabalhar a bichinha, como se diz. Não, é isso aí. Quando chega, vai acompanhando a fermentação, chega um determinado momento, ali nos 70% de fermentação, você sabe que a taxa de produção de acetil já está baixa, né? Então você pode deixar ela subir naturalmente. Ela já sobe mais devagar, porque final de fermentação a taxa de reação é menor. Então ela vai subir devagarinho, vai chegar até onde precisa e dá conta de fazer o descanso de acetil aí. Bacana. Aqui essa é a vantagem de produzir cerveja aqui no Nordeste, cara. Tu não precisa esquentar o tanque. Eu só tenho resfriamento aqui, tenho tanques aglicol e tanques... Aglicol não, né? Etanol, né? Etanol e água. E tenho tanque auto-refrigerado também, mas aquecer, cara, é um problema que eu não me preocupo mesmo aqui, cara. É isso aí. Temperatura ambiente mesmo dá conta de esquentar? Temperatura ambiente dá conta. Nós estamos falando aqui, cara, no mais frio que dá aqui é 18 graus. Vamos dizer assim. Campina Grande dá um pouquinho mais de frio ali. Chega a dar 14 graus ali em Campina Grande. Não chega, Rodrigo? Mas vamos lá, 16 graus então. Vou ser bem otimista aqui. O pessoal de Campina Grande está assistindo a live aí. Eu vi o Gustavo entrando aí. Qual é a temperatura que chega a dar em Campina Grande? Cara, não dá. Deixa ali que vai subir a temperatura. Vai subir a temperatura. Mas e aí, tu falou então que tu fermenta a tua Pilsen de 10 a 12 graus, é isso? A gente começa a 10, aí quando chega ali nos 70% libera o frio, né? Libera o frio, que eu digo desliga o resfriamento, né? Então ela naturalmente vai subir e faz o serviço. E aí sobe até 16 graus, 15 graus, 14 graus, até quanto? Eu libero para 16 por segurança ali, né? Se passar disso, ele vai ligar o resfriamento de novo. Vai ligar o resfriamento. Chega na faixa ali dos 15, 16 no último dia. A No... tua, tu começa a subir a temperatura depois que ela atenuou toda ou você já solta antes? Não, é quando está atenuada, realmente. Eu faço a fermentação, eu meço a densidade ali, quando 2 dias seguidos. E por experiência até o cara nem mede mais 2 vezes, porque o cara já conhece o processo, já tem repetibilidade no processo, o cara mede só para ter certeza que está na densidade que o cara espera. Por exemplo, a nossa Pilsen atenua até 1010. 1010 ela para e não vai mais. E aí quando eu meço, tá 1010, eu meço normalmente no 6º dia, eu meço no 5º dia. Se já tá 1010, eu já aumento a temperatura e vou até 14. Eu fermento a 12. E aí se já tá 1010, eu libero para 14. Se não tá 1010, no dia seguinte eu nem meço, eu sei que vai estar 1010, porque ela vai continuar atenuando. E aí eu libero também para 14 e fica ali 2 dias a 14. E aí depois eu vou para maturação. Aí a minha maturação aqui não tem conversa, não tem essa de parar no meio do caminho. Mete para o cold crash direto e vai maturar a 0 graus se o tanque permitir. Se o tanque permitir, tu vai maturar a 0 graus ali e aí fica 7 dias, dependendo de como tá a saída da cerveja também, o cara tira antes não, de 7 dias não, mas no mínimo 7 dias. Se tá saindo, beleza, com 7 dias o cara seca o tanque, mas daí o cara vai secando aos poucos, e aí vai deixando um pouquinho mais maturação ali, mas é 7 dias no mínimo ali para ela clarificar bem, limpar bem, e depois ela vai para consumo, cara. Ela vai para consumo. 7 dias consegue um resultado bem bom, esse Consegue, cara, consegue uma clarificação muito boa, cara. Uma maturação boa, já limpou todo o fermento que está na cerveja, decanta tudo. Não... É que assim, né, cara, como a gente tá falando de um processo que tem controle, né, a gente consegue mensurar e garantir sempre uma fermentação saudável. Né? Como a gente tem controle no processo, por isso que a gente fala para o caseiro controlar, né? Controlar a temperatura, conseguir mensurar isso, medir a temperatura exata que está na fermentação, no processo e tal. Porque quando tu mede isso e
e mede também a quantidade de ingrediente, principalmente na fermentação, a taxa de inóculo ela é muito importante, né? E aí tu tá medindo também a quantidade de açúcar que tem no teu moço, tá controlando todo o teu processo. Quando tu faz esse controle, tu consegue ter uma fermentação, garantir uma fermentação sempre saudável. E, cara, fermentação saudável não gera off-flavor, cara. Fermentação saudável não gera problema. Então, cara, eu não preciso me estressar em deixar muito tempo em diacetil, deixar muito tempo fermentando, ela vai passar muito tempo fermentando, porque eu tenho um processo controlado. E esse processo controlado vai garantir, então, uma fermentação saudável, vai garantir, então, uma repetibilidade no processo e uma estabilidade nesses tempos, né? Então, cara, é bem isso mesmo. 7 dias de maturação, ela tá filé, cara. Como se diz, tá filé. Fermentação mais uns 7 dias aí. Considerando. Tem cerveja que demora um pouquinho mais por conta de dry hop, né? Que a gente faz dry hop e deixa um tempo maior a 16 graus. Por exemplo, a Neipa, depois da fermentação, eu tenho mais 3 dias do primeiro dry hop e mais 3 dias do segundo dry hop, né? Então isso acaba esticando um pouquinho mais o tempo de processamento ali. Mas fora isso, cara, uns 7 dias contando com descanso de acetil e mais uns 7 dias de maturação a frio mesmo, a 0 graus, e a cerveja tá pronta, cara. 15 dias aí pra liberar a cerveja pro mercado, cara. Tá bem rápido, tá com o processo bem afinado aí. Cara, a indústria, o cara tem que correr, velho. Tu sabe aí, né? Tem que correr, né? Mas eu maturo mais aqui. A minha maturação vai de 14 dias aí. 14, 16, 17. É sério? 14 dias pra poder servir a cerveja. Consegue com 10, 11, 12, consegue servir, assim, mas dá pra perceber a diferença ali do 12º, 14º dia. Não, claro, o cara sente diferença conforme o tempo de maturação, lógico. Se o cara deixar 14 dias maturando, vai ser diferente de 7 dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a cerveja ela já vai estar basicamente pronta para consumo. Não precisa, ela não vai ter nenhum defeito, não vai ter nenhum off-flavor que vai impactar o consumo da cerveja. Tá entendendo? Então, é isso que eu quero dizer. É claro que uma maturação maior realmente vai favorecer a cerveja. Vai. E tem outra, né, cara? Eu na verdade, com 15 dias eu tiro do tanque, envaso em barril e vai para a câmara fria. Não sai nesses 15 dias os 600 litros que eu tenho no tanque aqui para consumo também, cara. Sai 2 barril. Ela continua maturando no barril, exatamente. Mas legal, cara, legal. E me conta mais aí, vamos ver o que a gente pode comentar mais aí. Qual é a taxa de inóculo que tu tá usando aí nas tuas fermentações aí, minha? A gente falou um pouquinho disso. Qual é a taxa de inóculo aí para a APA? Essa tua APA aí, tu falou 14 dias de maturação. Mostra ela aí, ela tá bem cristalina, ela tá bem... Tem que servir um pouco mais do que você estava grande. Ela tá bem bonita essa tem APA mais aí. tempo já, a cerveja ficou mais de um mês no tanque. Mas ela ficou bem limpinha aqui, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas... Tá bem bonita. Você vê o dedo aqui por trás, assim, até com nitidez, né? Tá bem limpa. Eu tô tomando a nossa Weizenbier aqui, ó. Tem a turbidez, mas ela tá até cristalina também, que ela já faz um tempinho que foi envasada também. Bonita essa Weizen, não tá aquela pálida tão opaca. Ela tem... É que esse malte Pilsen que a gente usa, cara, esse malte Pilsen da Swan, ele tem um pouquinho mais de cor, cara, do que o malte agrário. Tu usa muito agrária aí, né? Esse malte Pilsen, ele vem com uma cor um pouquinho maior do que esse da agrária, cara. Então, eu até quando eu fazia Pilsen, cara, eu usava um outro malte pra dar um pouquinho mais de cor, porque o malte Pilsen da agrária ele é muito, muito palha mesmo. Né? E aí, eu usava qual que eu usava ali? O Munich Dark, eu acho, cara. Eu não lembro agora, porque faz tempo que eu tirei ele da receita, porque eu tô só usando o Swan agora. E eu tive que tirar justamente porque a minha Pilsen ficava muito vermelha, cara. Ela dava muito mais cor. Aí eu tirei
esse malte especial que eu usava um pouquinho ali, para não deixar ela tanto vermelhinha, tão coradinha assim. Porque o malte Pilsen da Swan já é bem mais vermelhinho. Tanto é que na própria Weizenbier ele já deixa até uma corzinha mais douradona, mais puxada assim. Mesmo. É. Hoje eu fiz uma produção aqui com malte uruguaio e até percebi isso aí que se for. Eu peguei uma amostra antes da fervura e até achei um pouco estranho, porque tava uma cor até bonita, assim, bem dourada mesmo, um pouco mais forte. E produziu qual com esse malte uruguaio? A Pilsen? Fiz a Pilsen mesmo, Cara, é uma coisa interessante. Eu vou servir uma Pilsen com uma garrafinha ali, você vê, é bem clarinha aqui da Graia. Mas eu gosto de cerveja clara, assim, até a nossa APA, ela tem essa pegada clarinha, assim, mais... Eu acho essa aqui até um dourado, né? Ela tem esse... Cara, não sei como é chamar, mas o pessoal gosta dessas APAs e IPAs com malte caramelo, né? Sim. Ela dá mais cor, dá um tu usa qual malte caramelo? Eu gosto. Essa daqui eu uso o Cara Red. Cara Red. É. Não usa melanoidina? 5, 6%. Não uso. Eu acho que ele marca muito, fica muito... O melanoidina é um malte que eu gosto muito, mas ele é muito marcante, cara. Tu já testou ele? Alguma receita? Eu tenho ele na nossa Amber Lager. É, faz sentido usar. A Amber ela é bem parecida com uma Viena. É uma Viena um pouco mais leve, assim. Ela usa bastante malte Viena, Munique, e tem uma dose também generosa de melanoidina para dar aquela cor bem avermelhada. Só que ele traz aquele doce bem forte, né? Não, ele traz, o sabor... Eu não gosto muito do doce, tá? É, o sabor do maltado, né? Um sabor de... Ela traz também mais corpo para a cerveja, dá sensação de corpo, a melanoidina. E eu uso ele na nossa English IPA, né? Que é uma IPA inglesa que precisa trazer esse maltado bem presente para equilibrar com o lupulado dela. É uma característica muito das English IPAs. Então eu uso esse melanoidina na nossa IPA. Só porque é uma English IPA. Se eu fosse fazer uma American IPA, com certeza eu não ia utilizar ele, não. Eu ia usar só um maltezinho, um caramelo também, bem uma West Coast IPA ali, fazer um pouquinho disso, para poder trazer um pouquinho desse caramelo da cor, um sabor mais leve mesmo de caramelo. Porque numa American IPA, por exemplo, o protagonista é o lúpulo, né, cara? Tá falando aí que é pancada de lúpulo, tanto no amargor quanto no aroma. O malte é escondido, né, cara? Então, basicamente, só tem que dar malte pra cor, não pra sabor, né? Pra mim, não precisaria nem cor, mas o pessoal gosta. O pessoal gosta. A nossa IPA, curiosamente, ela é mais clara do que a nossa APA. Porque a APA é uma receita já que, tipo, vingou, assim, né? O pessoal gosta mesmo, ela tá ali direto. E a IPA é mais, às vezes, muda uma coisinha ou outra, um lúpulo. Mas na IPA eu uso só o Pale e o Munique. Então não tem nenhum malte caramelo na minha IPA. Ela é bem clarinha, da cor da Pilsen. Se eu olhar as duas, você não sabe qual é qual. Mas bacana. Aí o cheiro pode, é bem diferente. Cara, já estamos aqui quase 50 minutos de live aqui. O que mais tu pode me dizer aí, Miyagi? E vocês, tu vende só pro teu bar aí? Cervejas aí diferentes, o que tu faz? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Então faça uma pergunta. Quantos rótulos já lançou aí? Cara, hoje você tem uma Bitbeer do chefe aí, qual é a história dela? Então, hoje a gente tem 6 rótulos. Temos a Weizenbier, que é essa que eu tô tomando aqui, que foi nosso primeiro rótulo. Temos a English IPA, uma IPA inglesa, que foi o nosso segundo rótulo. Aí nosso terceiro rótulo foi a German Pilsen, uma Pilsen bem alemã mesmo. Eu uso os lúpulos alemães ali para trazer bem a característica lá de Bitburg, né, que é onde nasceu a German Pilsen. A German Pilsen nasce ali para competir com as Pilsen tchecas, né? A OG dela é muito diferente da tua Pilsen normal ou não? Não, como é que você fez essa separação da Pilsen e da German? Não, mas eu não tenho o Pilsen normal. A única Pilsen que eu tenho é essa German Pilsen. Entendeu? Ah, tá. É a tua Pilsen. Uhum. A minha Pilsen é a German Pilsen. E a OG dela, cara, se eu não me engano agora, sai de 1052, 53, por aí. Pra chegar num teor alcoólico de 5%. 5 cravado. A Weizen também sai 5% de teor alcoólico. A IPA já sai um pouco mais, 6,5%. Então tem que sair de uma OG ali de 1060, mais ou menos, para chegar nesse 6,5%.
vai atenuar até 1011, 1012 ali mais ou menos. Tu tá acostumado a falar em plato, né? Eu tô ligado. Eu tô falando em gravidade específica aqui, tu tá meio perdido aí nas unidades. É só multiplicar aí, dá pra fazer a continha. Mas aí depois da Pilsen a gente lançou a New England IPA, que é uma IPA americana, né? Bem aromática, né? É uma cerveja muito massa, cara. Hoje... Tu faz dry hopping antes dela atenuar ou não? Faço, cara. Faço um dry hop no terceiro dia de fermentação, cara. Terceiro dia de fermentação já tem que jogar lúpulo, porque essa interação do fermento com o lúpulo traz a turbidez para a cerveja. E também acaba fazendo, dependendo da levedura que tu tá usando, cara, a Vermont, eu não uso a Vermont, mas a que eu uso também provoca um pouco disso, o tal da biotransformação. Quem tá assistindo aí, se quiser pesquisar um pouquinho sobre isso, biotransformação vai arrancar mais aroma ainda do lúpulo, cara. Porque tem um composto do lúpulo que tá ligado com açúcar ali, e se a levedura conseguir quebrar essa ligação desse composto do lúpulo com o açúcar, esse composto ele é volátil também e ele vai dar aroma para a cerveja. É como se a gente desse um punch de aroma sem adicionar mais lúpulo, entendeu? Então precisa fazer essa dosagem de lúpulo quando tem a fermentação ativa. E tem que ter um fermento específico para fazer isso. Eu não vou estar dizendo aqui, porque senão a gente vai estar divulgando o segredo da cerveja. Mas... e aí tem também o segundo dry hop, cara, para dar mais aroma ainda. Eu não jogo tudo lúpulo num dry hop só, porque senão isso é desperdício, traz haste para a cerveja. Então eu faço um dry hop com a metade da quantidade total de lúpulos ali de dry hop, e depois faço o segundo dry hop depois de 3 dias do primeiro já. E aí eu vou conseguindo, então, extrair bastante aroma desses lúpulos. Para tu ter uma ideia, cara, eu acho que essa minha cerveja tá girando em torno de 12 a 13 gramas de lúpulo por litro, cara. Por litro de cerveja. É uma pancada. É uma pancada. Se a gente tá falando de uma Pilsen, por exemplo, não dá nem 4 gramas, eu acho. Né? O primeiro dry hop inteiro ele passa pela biotransformação e o segundo seria o dry hop normal de uma IPA da West Coast IPA. Exatamente, exatamente. Quando já atenuou ali, e aí esse traz só mais aroma mesmo ali de lúpulo fresco para cerveja. E aí depois da INE, cara, a gente tem a Vit do Chefe, não, desculpa, a gente tem a nossa Imperial Stout, é uma cerveja escura com malte torrado, malte caramelizado bastante, malte de chocolate para trazer bastante aroma de tostado e chocolate para a cerveja. E aí, essa é uma cerveja bem intensa mesmo, tem 10% de álcool. É uma cerveja que tem um corpo elevado também. Essa chega a atenuar no máximo até 1018. Já consegui fazer até 1020 aí de atenuação. Eu estou pensando até em trocar o meu fermento dela aí para conseguir deixar ela mais encorpada também. E aí, depois da RIS, da Imperial Stout, a gente tem a nossa Vit do Chefe, que é uma cerveja que a gente lançou com o chefe Onildo Rocha, que é um dos chefes mais renomados que tem aqui no Nordeste e até no Brasil. Ele tem um restaurante muito conceituado aqui. E a gente fornece para ele desde que a gente começou a produzir cerveja, praticamente. A gente tem uma relação muito boa. Ele tem uma pegada no restaurante dele que é usar... ele tem um indicador, inclusive, no restaurante dele, que quanto maior, mais interessante para ele, que é a quantidade dos ingredientes que ele usa serem da Paraíba, genuinamente paraibano. Então hoje gira em torno de 70% a 75% de todos os ingredientes que ele usa no restaurante dele serem genuinamente paraibano. De tudo que ele vende no restaurante, né? E a cerveja era uma que ele não tinha até então, quando a gente começou a produzir, e a gente foi lá, conversou com ele, negociou com ele, e ele conseguiu colocar para nós a nossa cerveja lá. E aí... conversa vai, conversa vem. Qual é aí do ingrediente? Pode falar não, da região? Pode. A Vitibir, é uma Vitibir, uma cerveja do estilo belga. Ela tem caju, pimenta de cheiro
que é ingredientes que ele utiliza muito no restaurante dele, e tradicionais da Vitibir, limão e semente de coentro. É uma cerveja de trigo também, que leva malte de trigo na composição, leva um pouquinho de aveia também para trazer um pouquinho mais de suavidade no corpo, ali, né, de aveludado no corpo. E agora a gente vai estar lançando uma Catarina Sour, que é o nosso 7º estilo de cerveja aí. Esses a gente mantém no estoque, todos eles, não são sazonais mesmo, e a gente vem produzindo e entregando isso para o mercado aqui de João Pessoa. Meu amigo Miyagi, estamos aqui já faltando 5 minutos para a gente encerrar a nossa live. Queria dizer que é um prazerzão falar contigo, cara. Fazia muito tempo que a gente não batia um papo tão bacana assim, ainda mais falar sobre cerveja, né? Que é um negócio que todo mundo gosta. Queria te agradecer muito aí sobre esse nosso papo e te parabenizar por esse teu projeto aí como é que é? Zé Container, né? Chopp do Zé. É Chopp do Zé ou é Zé Container? Qual é a pegada aí? Cervejaria Zé Container é o nome da nossa cervejaria, né? O bar aqui, o bar que o Betinho abriu, ele tem 6 anos já hoje, né? E nesse meio do caminho, infelizmente, surgiu aquela cervejaria de Blumenau, a Container Beer. Container English Beer, que de inglês não tem nada, mas enfim. E daí eles tiveram esse nome, né? Tipo, seria o nome ideal, porque o nome do bar seria o nome de cervejaria. Aí teve que fazer uma jogadinha aí, não sabia muito bem como escolher, e acabou ficando o Chopp do Zé, porque é da cervejaria Zé Container, né? Uhum. Cachorrinho simpático que é nosso mascote. Não sei se tu vai lembrar lá dos UFS Cães. Lembro. Da UFS, sempre tinha os cachorros que, tipo, eram quase que, tipo, moradores ali já, né? Conhecidos por nome até. Uhum. E aqui na UDESC também tinha isso. Que tinha um cachorro que era o Zé e era, tipo, o mascote da turma ali. Ele tava sempre no campus, o pessoal dava comida e tudo mais, conhecia ele. E acabou virando mascote, como ele é muito conhecido, entrava no bar, a turma dava comida, tudo. E acabou virando mascote e ficou cervejaria Zé Container, né? Mas daí Chopp Zé Container, às vezes fica muito comprido, estranho, virou o Chopp do Zé, o apelido, né? E acabou virando a nossa marca aí, ó, o Zé Piroca, aí tá falando o Chopp do Zé. É o Betinho que tá ali, né? Mas é isso então, cara. É uma empresa que a gente contrata, é um robô. Mas é isso então, Miyagi. Forte abraço pra ti, cara. Sucesso aí pro Chopp do Zé. E vamos que a nossa briga é grande aí com os grandes, né? Com os monopólios aí da cerveja. Nós estamos aí, estamos juntos. Veio essa pandemia aí, né? Tipo, a gente tá num momento difícil, mas que bom que cerveja pra nós é uma coisa essencial, né? E todo mundo continua ainda consumindo, né? Então a gente tá na inativa. Nós estamos no ramo certo. Obrigado pelo convite, cara. Parabéns pela sequência de lives aí, cada vez um tema. Quando tem oportunidade, algumas vezes eu ouvi aqui na cervejaria mesmo, tem um sonzinho aqui, eu coloco. E foi um prazer participar. Parabéns aí pelo negócio de vocês, pela Zone House lá, né? Tá bem legal também. O Zone House ali, agora a gente voltou com ele agora recentemente, inclusive. E estamos atendendo lá com carnes especiais e chopp gelado. Chopp Erstezone. Forte abraço, meu amigo. Até mais e vamos manter o contato aí, vamos manter a conversa aí que é bacana. Valeu? Um abraço, Rodrigo. Abraço. Valeu. Tudo de bom. Mais.